palavra, aqueles que estão afastados, que possamos levar a palavra para eles também. Muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. Santo é o Senhor. Amém. Amém? A gente está meio desfalcado que o pessoal não voltou ainda do intervalo, mas a gente vai seguir com o horário que foi previamente determinado. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem, ok? Então vamos começar a nossa escola dominical. E o tema hoje é oração. Nós não tínhamos combinado nada com o irmão que trouxe a palavra, com o Expedito. Acho que se tivesse combinado não daria tão certo, né? Mas Deus, ele é tão bom, o Espírito Santo, ele age tão a nosso favor, que deu essa sinergia aí, né? O assunto que ele trouxe, o tema da pregação, que é o tema também da nossa escola dominical, que é oração. Amém? Então vamos lá. Oração, né? Alguém tem alguma ideia? O que é a oração para vocês? Eu tenho uma visão do que é oração, da palavra oração. Eu vou começar falando aqui o que diz do latim, a palavra de onde deriva, e depois eu vou perguntar para os irmãos o significado que cada um acha que é oração, porque pode usar com outras palavras, ok? Bom, vamos lá. Do latim, a palavra oração significa orare, que significa falar, dizer. E tem também a palavra oratio, que é uma palavra, um discurso, uma súplica. É a palavra que nós dirigimos a Deus. Então, estou pegando o que diz o latim, né? E para nós cristãos, o que é a oração? Eu costumo dizer que a palavra, né, é o momento que eu me dirijo diretamente a Deus. Eu me dirijo diretamente a Deus, né? No caso é a oração. E aí, irmãos, fiquem à vontade para estarem se manifestando também, que isso aqui é um estudo, não é um monólogo, tá? Então, fiquem bastante à vontade para estar expondo aquilo que vocês acham, que pensam também. Oração. Alguém quer se manifestar? Geise. A oração, eu acho que é a intimidade com o Senhor, né? Eu acho que é o momento que você vai se derramar a Ele, que você vai querer conhecer mais sobre Ele. Eu ia falar, Ele vai te conhecer, mas Ele já te conhece. Então, eu acho que é isso, acho que é o momento da intimidade. Você vai criando intimidade. Toda vez que você ora com o Senhor, você vai criando intimidade com Ele. É isso. Oração, súplica, discurso, é falar diretamente para Deus, é ter intimidade. Sandra? Eu penso a mesma coisa, tudo isso que a Geise falou. E quando eu penso em oração, neste momento de intimidade com Deus, eu lembro quando Deus visitava Adão e Eva, né? Então, isso é tão importante para a gente, né? Esse momento de intimidade com Deus, porque Ele espera isso de nós, né? E quando nós priorizamos este momento com Deus, a oração, o nosso dia é totalmente diferente. Eu já fiz essa experiência, né? A minha primeira hora do dia é dedicada a Deus para fazer esse momento com Ele, né, de intimidade. E quando eu não faço isso de manhã e deixo para fazer à noite, meu dia não rende, não acontece nada, é tudo muito mais difícil, entendeu? Então, oração é o momento melhor e o mais especial momento do seu dia, que você dedica a Deus. Isso. Amém, muito bom. Intimidade, dedicação a Deus, é o primeiro momento, acaba se tornando um hábito, né, Sandra? A gente tem esse hábito de, no primeiro momento do dia, já estar elevando as nossas orações ao Senhor, e é algo que acaba fazendo parte da nossa rotina. Eu também tenho esse problema. O dia que eu saio de casa e eu não consigo orar, aí é uma falha minha, tá? Bem, é uma falha minha. Porque a gente tem tempo para tantas coisas. A primeira coisa que eu faço, que eu estou tentando mudar, tá? Como aqui é uma escola dominical, a gente consegue falar um pouquinho das particularidades, né, de cada um. Já no culto eu não posso, porque o culto é ao Senhor. Mas eu vou me permitir pedir a licença de falar um pouquinho de mim, né?
Primeira coisa, pega o celular para ver se tem cliente chamando. Só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar primeiramente a Deus. Falar com Deus, conversar com Deus. E a oração é esse primeiro caminho no dia, né? Orar, ler a Bíblia. A gente tem que ter esse hábito. Porque a gente tem tempo para levantar, escovar dente, tomar banho, fazer tudo o que tem que fazer. E às vezes a oração, que é o que vai nos dar toda a estrutura para o nosso dia, a gente acaba às vezes, estou falando Lucas, tá? Negligenciando. E depois eu peço perdão e oro, e peço perdão por isso, porque tem que ser a primeira coisa do dia, é buscar o Senhor. Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro, por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que o Senhor está me dando de viver realmente, né? E isso através da oração. Mais alguém? Quer falar o que significa a oração, o que pensa? Não? Vamos lá. E a aula hoje, eu trouxe para a gente, eu quero mostrar, a gente vai ver alguns exemplos de oração ou de orações na Bíblia, certo? Qual que é o nosso instrumento de fé? É a Bíblia, certo? Então a gente vai buscar onde? Eu vou buscar no jeito que o Lucas ora, no jeito que o fulano ora? Não, a gente vai buscar na Bíblia. E a gente vai começar dando exemplo no Velho Testamento. João, você consegue projetar aí Salmo 5? Salmo 5, versículo 3. Então a gente vai trazer alguns exemplos bíblicos de oração, tá? Salmo 5, 3. Quem puder abrir suas Bíblias aí, vamos lá. Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, aqui usando o exemplo do Velho Testamento, né, está dizendo aqui logo de manhã, aqui ó, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração, certo? Aqui é o exemplo do Velho Testamento. Aí uma pergunta, vamos aqui conversar. Na Bíblia, existe um mandamento que fala qual horário a gente tem que orar? Mandamento, estou falando como mandamento. Tem? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Não tem. Não tem um mandamento. Diferentemente de fazer o culto no primeiro dia da semana, não fala horário, fala que é no primeiro dia da semana, de ofertar, ok? Então, a Bíblia não tem um mandamento dizendo o horário específico para orar. Mas, no primeiro horário do dia, nós temos o hábito de orar, agradecer a Deus e pedir para Deus que o nosso dia seja de acordo com a vontade de quem? Dele. Porque a gente já planejou o nosso dia, muitas vezes a gente já tem, né? Tem irmãos aqui que tem a agendinha, cada horário já tem um compromisso, não é isso? Quem é bastante organizado, pega lá a agenda do dia, já tem, 10 horas tal coisa, 11 horas tal coisa. Tem irmãos que já não tem essa vida regrada assim, o que é bastante interessante, é bastante útil nas nossas vidas. Mas, biblicamente, a gente não pode afirmar que a oração tem que ser às 6 horas da manhã, às 3 horas da manhã. Biblicamente, não. Agora, nós temos exemplos de orações? Nós temos diversos exemplos, tá? Alguma questão até aqui? Vamos lá. Vamos agora para o Novo Testamento. João, você consegue projetar aí Mateus 21, 22? Mateus 21, capítulo 21, versículo 22. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo achou? Vamos lá. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E aqui nós já estamos no Novo Testamento. Tudo o que pedirem em oração, se crerem,
vocês receberão. Então adianta só eu orar? Adianta só eu pedir? Aqui tem uma condicionante. Qual que é a condicionante? Crer. Se me pedirem e crerem, vocês receberão. E aí fica aquela pergunta: Senhor, eu peço tanto, por que o Senhor não faz? Não é isso? Quantas vezes uma doença a gente fala: Senhor, mas eu clamei tanto, eu pedi tanto por uma resposta e o Senhor não me respondeu. Às vezes a gente não pediu crendo, que é uma condicionante que tem nesse versículo, ou não era a vontade de Deus, certo? Muitas vezes não é a vontade de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque às vezes muitas coisas do que nós pedimos, que a gente fala que vai ser para bênção, muitas vezes vai ser pode ser usado para nos afastar do Senhor, né? Vou dar um exemplo aqui. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma chácara. Esse é um sonho que eu tenho, uma vontade que eu tenho, né? Para final de semana reunir meus amigos, meus irmãos em Cristo, tá? Aí eu vou para a chácara na sexta. Aí o culto é no domingo. Aí de manhã tá aquele frio, aquela chuva. Eu lá no sul de Minas, lá em Camanducaia, lá, extrema. Camanducaia acho que é São Paulo ainda, né, Alisson? Já é Minas? Aquele frio, aquela chuva, aquela terra virou lama. Tem que sair de lá às 6 horas da manhã. Isso pode me atrapalhar de vir cultuar o Senhor? Eu vou ligar para alguém e falar: irmão, assume aí que hoje tive imprevisto aqui, não estou muito legal, não estou muito bom, está chovendo muito aqui, né? Ou então aquela casa na praia. Aí é aquele feriadão, você desceu para a praia e fala: não, sábado à noite eu volto para Campinas para prestar o culto ao Senhor. Aí você vê aquele trânsito lá, coloca no Waze, 1 hora da manhã, 6 horas para voltar de Ubatuba, sendo otimista. Isso pode me atrapalhar? Pode me atrapalhar. Então, muitas vezes, Deus ele acaba até evitando que a gente tenha certos tipos de conquistas, porque pode ser algo para nos desviar, tá? Mas pode ser bênção também. Você convidar aquele irmão no final do ano, falar: vamos para lá, vamos prestar um culto ao Senhor naquele local, tá? Mas esse versículo aqui, ele tem a condicionante. Tudo que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. E quem que está falando isso? É o próprio Jesus que está falando. O próprio Jesus está falando. Amém? Outro exemplo. Vamos abrir lá em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos lá, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Para quem que a gente tem que pedir? Para Deus, certo? Só que às vezes nós temos planos e nós temos pedidos, a gente vai pedir para quem? Ou a gente vai confidenciar para quem? Para aquele amigo, para a esposa, para aquele colega de empresa. E aqui está falando para a gente pedir para quem? Para Deus, certo? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Volta o versículo, João, por favor. 6. Em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então nós temos também essa característica da oração. Temos que pedir para quem? Para Deus. De que forma? Com orações, súplicas e ações de graças. Então, nesse versículo também nos dá outras características da oração. Eu estou lendo alguns versículos, nós teremos vários versículos para serem lidos aqui. Se algum irmão quiser se manifestar, por favor, levanta a mão, eu peço para levar o microfone e a gente acaba ouvindo a todos aí, ok? Tá bom. Tiago 5,16. Tiago 5,16.
vai projetar ali e a gente vai ler junto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quais são as características desse versículo no Novo Testamento? Está falando de oração também. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, por que a gente apresenta o nosso pedido de oração aqui no grupo de WhatsApp, em culto? Para que possamos orar uns pelos outros para sermos curados. A oração tem esse poder. E não é porque a gente pede, é porque Deus é misericordioso e Ele faz. Se a gente pedir crendo naquilo que pedimos, Deus tem todo o poder para curar. Fran. Esse versículo fala para confessar uns aos outros, né? Aí a gente tem que tomar muito cuidado para procurar pessoas espirituais para que realmente a oração funcione, né? E não passar para frente o que a gente conversa, confessa uns aos outros. E eu acredito muito no poder da oração, que a gente faça dessa forma. Amém. É isso. O poder da oração. E aqui na Bíblia nós estamos vendo biblicamente o poder da oração. E é uma coisa muito interessante, né, Fran? Vamos supor, eu e a Andréia, a gente está casado vamos fazer 4 anos agora. Vamos supor que a gente venha passar por alguma dificuldade, alguma dúvida no nosso casamento. Eu vou pedir orientação para quem? Oração para quem que eu vou pedir essa oração? Eu vou pedir para um casal de namorado? Não vou. Eu vou pedir para aquele casal que eu sei que está tendo problema no relacionamento? Eu não vou. Então eu tenho que saber também para quem pedir oração. Certo? Eu vou pedir para quem está casado há mais tempo e que seu lar está transcorrendo tudo normalmente, que é um casal que não está vivendo em tumulto. A gente tem que saber. Eu vou pedir ajuda por Toninho do bar? Não vou. Não vou. Ah, você vai na denominação tal, você não quer fazer uma oração por mim lá? Eu não vou fazer isso. Né? Vou estar levando até para uma pessoa que pode até... Eu não sei qual que é a intenção da pessoa, mas pode até acabar agravando a situação. O seu Roberto e depois a Thaís. Eu agradeço muito a Deus que de hoje está na Igreja de Cristo no Guanabara, mas eu me converti lá na Vila Nova, naquela região lá da Costa e Silva, na Igreja Missionária Unida. E o acompanhamento é muito importante, como você acabou de dizer aí. Não é ir lá no Toninho do bar ou no coisa assim. Se a pessoa fizer o acompanhamento, não precisa ser com um alcoólatra, que no caso, se eu puder amanhã depois ajudar uma pessoa, quero ter o maior prazer, porque o Deus que eu sirvo, Ele tira qualquer um da coisa. Agora, o acompanhamento é muito importante na vida de todos os cristãos, na vida de todas as pessoas. E teve 2 pessoas, começou com 2, ficaram uns 2 ou 3 meses lá junto comigo. Eles iam na terça-feira, toda terça-feira eles iam lá na minha casa e para fazer esse acompanhamento, sabe? Porque sozinho, eu acredito que a pessoa não sai, ela não chega a lugar nenhum. Agora, se tiver um bom acompanhamento, eu tenho certeza absoluta que é meio caminho andado para a pessoa, amanhã depois, ser um cristão na onde essa pessoa tiver. E é muito importante isso. Muito obrigado, Lucas. Amém, senhor Roberto. Muito obrigado. O senhor Roberto, com certeza,
ele falou aqui o problema, o senhor Roberto ele foi liberto do vício da bebida, do alcoolismo. Só que é uma luta diária e com certeza, eu acho que foi o que eu entendi, muitos irmãos que oraram pelo senhor, o senhor orou muito e te acompanharam também. É isso. Às vezes, uma oração que a gente faz por um irmão, ele está no momento de fraqueza e uma oração vai interceder por aquele irmão. É isso? Obrigado, Roberto. Eu que agradeço. Eu vejo só um pouquinho esse ponto diferente. Por exemplo, eu tenho 6 mulheres, que são 6 mulheres da igreja que estão comigo e são pilares de oração comigo. Então, a gente ora junto e umas pelas outras. Então, por exemplo, uma delas é a Sandra. A Sandra não tem 3 filhos que nem eu. Então, eu vejo que na hora que eu vou pedir oração, eu posso contar com ela. Porque ela vai me ajudar. São pessoas que eu confio e são pessoas que eu sei que vão me suportar, que eu não vou pedir, fala que vai orar e não vai. Então, essas pessoas, né, que nem você falou do casamento, por exemplo, pedir conselho. Quando eu for pedir conselho, talvez não seja para a Sandra, porque a Sandra não passa. Agora, para orar comigo, precisam ser pessoas que eu sei que são pilares de oração para mim. Então, às vezes ela não passa pelo mesmo problema, mas eu sei que eu posso contar com aquela oração. Agora, conselho, você precisa pegar alguém adiante, que Deus já colocou à prova, que Deus já fez passar por isso, para que compartilhe e me traga ajuda e cura em relacionado a isso, né? Então, é muito importante a gente ter essas pessoas que nos ajudam, porque tem época que nem a gente tem força para orar, e esses pilares de oração fazem muita diferença, né? A Thaís, ela fez só uma separação aqui, que de fato, conselho, eu vou pedir para quem tem mais sabedoria naquilo, mais vivência naquilo. Oração, nós podemos orar por todos. Oração, custa alguma coisa? Vamos começar aqui, tem algum custo? É tempo, é tempo. Então, quando a gente disser, isso foi até dito pelo irmão Expedito, que a gente vai orar por alguém, para o que está fazendo e vai orar pela pessoa. Porque já aconteceu da pessoa pedir oração. Eu tenho um problema muito grande com memória. É um problema que eu tenho e que eu peço para Deus me ajudar nesse sentido. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a cola e pedir, e olhar aqueles pedidos que estão me pedindo, e aí eu leio, e aí na sequência eu oro. Porque é um problema, uma deficiência que eu tenho. É um problema que eu tenho e que eu tenho que evoluir nesse sentido, tá? Porque oração, eu acho que a oração ela é tão poderosa, e a pessoa confiar e pedir para você orar por ela, o que justifica a gente não orar pela pessoa? Ah, mas eu já orei e ele está naquela vida. Irmão, vamos orar para libertar aquela pessoa daquela vida. A oração tem poder. A gente vai fazer a nossa parte, que é orar. E a pessoa vai fazer a parte dela. Mas a gente tem que orar. Agora, a pessoa me pede uma oração. Exemplo, a pessoa vem pedir uma oração para você, né? Lucas, você ora para mim que eu vou sair com aquela menina lá, a gente vai no pagode, ora para dar certo? A gente não vai orar, porque primeiro, um namoro cristão é feito num boteco? Não é. O namoro do mundo é um namoro sadio? A base da Bíblia? Não é. Então, tem certos tipos de oração que vão pedir que a gente não vai fazer. Lucas, abençoa meu casamento, abençoa meu relacionamento com a minha amante. A gente não vai fazer nunca, né? A gente vai pedir para Deus intervir ali e corrigir as pessoas. Então, tem tipo de oração também que, se é para alguma coisa errada, Lucas, ora aí, eu vou fazer um furto ali, ora aí para dar certo. Jamais a gente vai fazer esse tipo de oração. A gente vai orar para aquela pessoa voltar para o caminho de Deus, ou conhecer a palavra de Deus, e não fazer aquilo que é ilegal. Aquilo que é sabidamente ilegal, ou vai contra as escrituras, a gente não vai orar por aquilo, a gente vai orar? Então a gente tem que ter esse cuidado, obviamente. A gente vai orar por algo que aos olhos de Deus não é aceito? Vamos orar ou não? A gente vai orar para que a pessoa não faça aquilo, que ela, né, se arrependa, se batize e busque a Deus. O Renato queria falar? Quer falar? Ele vai trazer o... Ô Lucas, antes de eu fazer meu comentário, só deixa eu fazer uma pergunta para você. A aula sobre oração é só hoje ou vai estender durante o mês? Vai ser durante o mês. Eu tentei dividir por alguns tópicos. Então, hoje a gente vai falar
eu falei o que é a oração, do latim, né, a palavra oração. Vamos falar alguns exemplos de oração no Velho e Novo Testamento, então estamos dando algumas características. A gente vai falar também de jejum, então serão 4 aulas. Hoje a gente vai falar basicamente orações no Velho, no Novo, algumas características, tipos de oração, mas nós teremos 4 aulas durante o mês. Ah, tá. Não, é que eu não quero dar um spoiler aqui, eu não quero avançar e cortar sua aula. Não, pode ir, se for o caso a gente relembra lá na frente. Tá bom. Eu tenho pensado muito sobre oração, e você comentou agora como a oração ela é poderosa. E é interessante que quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, os apóstolos eles tinham o dom de fazer milagres. E eles tinham a imposição de mão para passar para as pessoas. E mesmo assim, mesmo com esse dom de fazer milagres, até Jesus Cristo, eles recorriam à oração. Então, mesmo eles sendo tão poderosos assim, não por eles, mas pelo que Deus tinha dado para eles, eles recorriam à oração de uma forma absurda. E daí nós vemos aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, uma instrução de Paulo, que para mim eu acho assim, nossa, como que uma pessoa que poderia fazer tantas, até ressuscitar o morto ali, poderia fazer isso, ó. Dediquem-se à oração, e sejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, e que saibam responder cada um. Então, mesmo assim, mesmo Paulo, ele tendo esse poder dos milagres, ele pedia oração, e ele precisava que a manifestação de Deus agisse na vida dele, que uma porta fosse aberta. E depois ele continua ali com Epáfras, ó. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras, plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E eu gosto dessa palavra, batalhando, porque ele não simplesmente fazia a batalha por fazer. A oração era uma ferramenta de guerra deles. Ele usava para vencer o mal, para que a obra de Deus pudesse ser manifestada na vida deles. E eu acho isso sensacional. E em Filipenses, que você leu, me chamou agora uma parte que em tudo que você precisar, coloca para Deus, né? A pessoa está morrendo, você precisa de um milagre. Eu não consigo fazer milagre, Deus não me deu esse poder, mas Deus pode. E assim, igual o Expedito falou hoje, né? Vou pedir para que eu me afaste, que Deus me afaste isso, ou eu vou pedir para que seja para a honra e glória dele? Eu vou pedir um milagre, mas que seja feita a vontade de Deus, para que Deus seja glorificado por isso. Então, em Filipenses, ele não limita o pedido. Ele fala, ore em tudo, por tudo que você precisar. O pedido então, se Deus vai fazer ou não vai fazer, beleza, mas ele me deu essa permissão para eu poder orar em tudo, por tudo. Amém. É isso. Aqui, só para pegar o contexto que o Renato já falou, o apóstolo Paulo ele estava onde? Numa prisão, né? Numa prisão. O apóstolo Paulo ele ficou um bom tempo da sua vida, ele ficou preso. E por que ele estava preso? Porque ele tinha matado alguém ou não? Pregando o evangelho. Olha a fé do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, preso, ele pedia o quê? Oração. Olha o poder da oração. Ele pedia que orassem, e ele estava preso. Eu espero que aqui ninguém tenha passado por esse momento de ficar preso. Exatamente. E para que era a oração que o apóstolo Paulo estava pedindo? Para falar mais ainda do evangelho, né? Então, assim, eu não sei se alguém passou por essa experiência. Alguém aqui já chegou aí em presídio? O Luiz, acho que já.
Já chegou em presídio? Eu já fui, pela profissão. É um ambiente tão pesado, é um ambiente tão triste, é um ambiente tão carregado, que você chega lá, a hora que você passa pela primeira portaria, você sai de lá destruído. É um ambiente horrível, é um ambiente pesado. E o interessante tem um dia certo lá que chegou, eles chamam de jumbo. É o dia que chegou o alimento, o produto de limpeza deles lá. E a maioria das pessoas que vão levar, quem são? As mães. E aí você ouve as mães relatando que oram pelos filhos e que pedem pelos filhos, que orava para o filho não cair naquele caminho. E a mãezinha lá, ó, domingão de manhã ou sábado, dependendo o sistema prisional aí, a mãe está lá e o que ela fala? Ela leva o jumbo, leva o alimento, mas o que ela faz? Ela ora. Ela não concorda 1 milímetro com o que o filho fez. Elas não concordam, mas ela pede o quê? Que o filho seja liberto. Assim como aqueles pais, ou quem tem problema com algum familiar que tem problema com droga, com bebida, o pessoal ora, a gente ora tanto para que liberte daquilo, porque aquilo é uma coisa tão terrível, devastadora na família, porque não destrói só a pessoa, ela destrói a família inteira. E aí o poder de oração, né? Muitas vezes da mãe, joelhinho no chão, a mãe, o pai, e Deus vai e faz um milagre lá. Mas tinha aquela oração da mãe, do pai, do irmão, do filho que orou para libertar, né? Quem faz o milagre é Deus. Mas a gente tem que fazer o quê? Orar e crer. Ora, crendo, que se for a vontade de Deus, a pessoa aceitar, aquilo vai acontecer, né? Dizem que as paredes de hospitais... Aqui em Campinas, em Barão Geraldo, a gente tem o Boldrini. Alguém já conheceu o Boldrini? Eu recomendo que quem não conheça, vá um dia lá fazer uma visita. A gente vai ver que tudo aquilo que a gente reclama é nada, é mesquinharia, é vaidade, é ego. Porque ali você vai encontrar crianças em tratamento de uma doença terrível, terrível. E aquilo vai te mostrar o quanto Deus, Ele é misericordioso, Ele nos ama e tantas coisas que Deus tem feito por nós, por nossas famílias, tá? Mas aí a gente está falando aqui da oração. Certo, Renato? Era isso. E lembrando aqui que o apóstolo Paulo, só reforçando, o apóstolo Paulo estava preso, tá? E depois a gente sabe qual foi o fim do apóstolo Paulo, né? A Bíblia não diz, mas provavelmente, de acordo com a tradição, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. Eu não vou afirmar porque não está na Bíblia, mas eu posso falar qual era a cultura, qual era a tradição daquela época lá. Certo? Mais alguém? Aqui. Toninho. Só um complemento aí da fala do Renato, sobre as recomendações aí das orações, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que vocês façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, que a gente tem mais coisas aí, ele fala mais para frente também, que os homens orem em todo lugar, no versículo 8. Então, tem instruções importantes sobre a oração aí, para que, igual como o Renato falou sobre o apóstolo Paulo, ele podia fazer curas, os apóstolos tinham ali o poder de Deus, mas mesmo assim, eles pediam que orassem por eles e que Deus, assim, estivesse também agindo através da oração, da intercessão de outros homens, outros irmãos e irmãs. É isso. Se a gente hoje foi alcançado pela palavra, é porque lá atrás teve quem começou o trabalho. Eles começaram o trabalho. Só que muitos foram perseguidos. Acho que a maioria que sabe, mas os cristãos, na primeira época, muitos foram perseguidos. Muitos cristãos, na época de Roma, eles eram queimados vivos, como se fossem vela ou tocha humana. Os cristãos. Muitos eram degolados ou decapitados. Essa era a perseguição que eles sofriam naquela época, tá? Hoje a gente tem esse tipo de perseguição? Não. Mas é só para a gente ter um parâmetro do tipo de desafio que eles tinham
e o tipo de desafio que nós não temos. Por enquanto, nós podemos falar a palavra ainda abertamente. Certas coisas a gente não pode falar mais, aí fora. Mas no culto, a gente tem o direito constitucional de falar algumas coisas, aquilo que está na Bíblia. Tá? Embora tenha alguns estão sendo perseguidos, até pela justiça, enfim. Mas eu estou falando que está na lei. Tá? Tem lugar que a Bíblia... Olha que interessante, essa minha Bíblia aqui, ela foi feita na China. Veio da China. Tá? Eles podem utilizar a Bíblia lá? É o país que mais imprime Bíblia no mundo, é a China. Só que eles não podem usar e não podem falar. Olha que interessante. Olha como nós somos abençoados, que a gente ainda pode. Né? Vamos lá em João 17. João 17. E aqui eu vou pegar como exemplo, quem que é a nossa maior referência? Jesus. Quem que é a maior referência, o nosso volante lá, o nosso alvo? É Jesus. E aqui tem algumas características de oração de Jesus. João, você consegue abrir aí João 17? Por favor. Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de ler. Então aqui, esse capítulo 17, primeiro Jesus ora, do 1 até o 5, ele vai orar por si mesmo. Vamos até o 5. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Olha que interessante. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. 2. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. 5. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o versículo 1 aqui, ó, Jesus ele ora por si mesmo. Então, versículo 1, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que eu te glorifique. Tá? Então, ele olhou para onde? Para o céu e orou. Então, quem que é o exemplo maior aqui que a gente está pegando? É Cristo, Jesus. A gente não está olhando para mais ninguém. Nós lemos algumas outras passagens, mas estamos pegando o exemplo maior que é Cristo. Já no versículos a partir do 6, Jesus ele ora por quem? Pelos seus discípulos. Ao 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Aqui Jesus ele está orando por seus discípulos, certo? Os discípulos, eles acabaram, os discípulos? Não acabaram. Os apóstolos, sim, certo? Tiveram os 12, depois teve um determinado período que os 12 oraram e impuseram a mão sobre mais 7. Então, aqueles 7 ganharam algum tipo de autoridade, tá? Mas apóstolos, eu estou falando o que está na Bíblia, não é o que o Lucas está falando. A gente sabe que não tem mais apóstolos, tá? Mas discípulos tem, que somos nós, que até foi dito pelo nosso irmão Expedito. Vai e façam discípulos. E a gente, como discípulo de Cristo, que obedece a palavra, temos que ir e fazer mais discípulos, até que Jesus os recolha ou que Cristo volte. Essa é a nossa obrigação, tá? João, pula lá para o 20, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. E aqui Jesus está orando por quem? Por todos os crentes. Por aqueles que ainda crerão. Vamos ler. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem são aqueles que crerão? Nós que fomos atingidos e aqueles que ainda crerão. Então Jesus ele pediu por aqueles que ainda crerão. Olha que interessante. Ele pediu, ele orou por si, ele orou pelos discípulos e orou por aqueles que ainda crerão. Nós já recebemos e fomos atingidos e aceitamos. Só que a gente tem uma missão grande aí. Tem muita gente que não creu ainda ou que ainda não se converteu. E a gente tem que levar
a palavra de Cristo para eles. Thaís. Ô Lucas, eu acho muito interessante, todas as vezes que a gente vê Jesus orando ou alguém orando, todas as orações têm o mesmo destino, para que Deus seja glorificado. Todas. Independente da situação, né? Paulo está falando, me tira, porque eu preciso pregar a mensagem. Então, sempre as orações são voltadas para que o nome de Deus seja glorificado. E aí a gente entra em alguns versículos que eu quero trazer para mim, para o eu, né? Aí você pega lá, né? Faça o que me agrada e eu atenderei os desejos do seu coração. O seu coração não é mais seu, você morreu para você. Você vive para Cristo. Então, se você está pedindo para as coisas da tua carne, teu coração está no caminho errado. O meu coração precisa desejar aquilo que glorifica o Pai. Então, quando nós vamos orar, além de crer, nós precisamos pensar assim, qual é o propósito da minha oração? A minha oração está sendo para atender o que eu quero, porque a minha carne vai se agradar, ou a minha carne precisa ser deixada de lado para que o nome de Deus seja glorificado. Porque é muito fácil eu orar crendo naquilo que me beneficia. O meu coração morreu. Quem vive nele agora é Cristo. Então, eu preciso ter um propósito nas orações para que Deus seja glorificado. Senão, é óbvio que é uma oração que dificilmente vai ser atendida, porque o propósito está em mim e não no reino e em glorificar o nome do Pai. Obrigado, Thaís. É isso. Nada vai ser para a honra e glória do nosso nome. É a honra e glória do Senhor, né? O Pai que está no céu, e o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. Essa é uma característica. Mas eu uso como termômetro muitos momentos que eu passo por dificuldades, quaisquer que sejam. Eu tenho a orar mais do que quando eu estou mais tranquilo. Isso é uma falha minha, certo? Porque muitas vezes a gente quer só pedir. Senhor, vem a mim, vem a mim. Tá, e a nossa parte, que é de doar e fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Mas essa é uma característica, né? A gente normalmente vem para Deus como? Ou é no amor, ou é na dor. Eu vim pela dor que eu sentia, mas eu vim pelo amor de Cristo. Mas eu usava isso muito como termômetro. Os momentos mais difíceis foram os momentos que eu mais me dediquei à oração e talvez os momentos mais sinceros. E nem sempre as respostas eram o que eu queria, porque era a vontade de Deus. Márcio? Isso que você falou aí é interessante, porque a gente sempre quer ser forte, quer demonstrar que ora sempre e tal, né? Mas às vezes nós temos as nossas fraquezas e nós temos que expor as nossas fraquezas para os irmãos orarem para a gente ser mais forte, né? Você falando aí do que você citou há pouco, né? Eu vi uma ilustração uma vez, diz que quando uma pessoa cai num poço, imagina cair num poço de 3 metros, 4 metros que seja, a pessoa cai lá, né? Como que ele vai pedir socorro? Ele vai falar assim, socorro, oi, tem alguém aí? Não, ele vai fazer o quê? Socorro, né? Vai dar todo de si. Alguém me ajude, alguém está aí. E outra coisa, né? Ele vai fazer isso olhando para a parede ou ele vai olhar para cima? Não é assim como você leu aí, Jesus olhou para cima, olhou para o céu, né? A gente olha para cima e grita, né? Então, talvez essa ilustração nos ajude a entender que nós precisamos fazer isso não só quando a gente cai num poço, quando está numa situação difícil, mas em todas as situações. Amém. Obrigado, Márcio. A Joana queria falar? A Joana, depois o Renato, e a gente finaliza, que já são 11h31. Eu acredito que eu possa orar e pedir realmente uma coisa que eu desejo. Meus avós vieram da Itália e meus avós deixaram muitas terras. E essas terras seriam do meu pai e do meu tio, que era gêmeo do meu pai. Meu tio faleceu e eu cresci, o meu pai orando todos os dias. Senhor, se for da sua vontade, me abençoe com aquelas terras. E Deus não abençoou. Mas o meu pai nunca deixou de orar. No entanto que eles invadiram, eram grilheiros, eles invadiram, em um lugar assim, é um negócio, um espetáculo. No entanto que lá
que abastecia a parte das águas lá, onde nasce o Rio Tietê, que abastecia a cidade de São Paulo. Agora tem outras. Então eu acredito sim que eu posso orar e falar. E meu pai falava assim: se for da sua vontade, me conceda aquelas terras que meus pais me deixaram. E Deus não concedeu. Então eu acredito que eu possa insistir, mas acreditar e saber que o Senhor, Ele sabe o que é melhor. Então eu vou aceitar o sim e também vou aceitar o não. Amém. Deus, Ele é soberano. O Renato e a gente... Você faz a próxima? Então, leva o microfone para ele e vai fazer uma oração para finalizar, então.